aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje vamos começar, como de costume, trazendo algumas notícias boas do governo federal. Após isso, vamos falar da dupla Lula e Dilma, principalmente falar da Dilma, Inclusive porque o Lula quer que a gente esqueça dela. Qual a razão por detrás de tudo isso? A gente vai comentar em vídeo e também vou mostrar pra vocês, algumas movimentações políticas da galera do PT. Depois, vamos falar de Sérgio Moro e sua turma, que ontem eles conseguiram, se superar mais uma vez, onde os mamateiros do antagonista falaram agora que o Supremo Tribunal Federal, o STF, está blindando o Bolsonaro. Além disso, a gente também vai falar algumas coisinhas que envolvem o MBL e a turminha dele nas redes sociais. Depois, temos alguns assuntos relacionados à pandemia. No Brasil, aquela confusão grande, mas quando a gente olha para o exterior, para o mundo, algumas notícias boas, realmente interessantes. Envolve até aquele estudo que teve uma certa repercussão nas redes sociais, da John Hopkins e tudo mais, que o próprio membro do governo comentaram sobre isso, enfim. Depois tem um tema interessantíssimo, que envolve também uma pauta internacional e alguns reflexos do que já estão acontecendo no Brasil. A gente pode, assim, ver muita coisa, muita relação, a gente não pôde comentar no vídeo de ontem. E por fim, confusões da direita brasileira, que eu nem me atrevo a fazer um resumo, porque não tem como. Não tem como, quem quiser aguenta que a gente vai comentar. E vamos começar aqui, com o governo Bolsonaro. Nosso presidente, logo agora às 6h55 da manhã deste... Que dia é hoje? Hoje é domingo no Brasil, Porque eu fico perdido no fuso horário às vezes. Mas ele fala o seguinte, o governo federal, ao longo de 3 anos, já entregou mais de 300 mil moradias populares, alcançando mais de 1.200.000 famílias. Neste sábado, em Alagoas, foram entregues mais 600 moradias a famílias de baixa renda lá para o pessoal. Mais obras, mais entregas. Deve ser daqui também que Bolsonaro ele fez questão de comentar na postagem da Tereza Cristina. E você vê como são as coisas, A esquerda, que tanto fala de reforma agrária, de MST, de MTST, o sem terra, o sem teto. Mas qual é o governo que realmente, dá condições para o homem do campo? Tereza Cristina trouxe aqui um vídeo, um pequeno recorte, falando o seguinte, a Sueli Rocha recebeu o documento. Qual documento? Bom, ela vive e trabalha na terra há mais de 15 anos. Os seus pais não puderam segurar o documento, mas eu fiz questão de emitir o título e entregar para ela. Mais que um direito, é a continuidade da história da família de Sueli e de tantos outros. Finalmente ela recebeu lá, Assim, tá a sua regulação fundiária, tá tudo resolvida. Tá aí. Agora você tem um documento da sua propriedade rural. É tua agora. Agora é tua, tá no teu nome, tá tudo regularizado bonitinho. Mas, quem liga para o mundo do campo é o MST, É bom, confia. Rogério Marinho é um dos ministérios aí que mais vem fazendo entregas, Inclusive, ele está até sonhando com a possibilidade de ser senador pelo Rio Grande do Norte. Ele conta o seguinte: o governo de Jair Messias Bolsonaro está investindo 18 milhões de reais por meio do nosso Ministério de Desenvolvimento Regional em ações que vão garantir água com qualidade e, mais do que isso, regularidade, que é uma coisa que deveria ser normal, mas infelizmente ainda tem diversas pessoas no Brasil que não têm água todos os dias para esses 13 municípios. São ações que me orgulham, pois transformam para melhor a vida das pessoas. Eu não digo nem para melhor, eu acho pouco, transformam para sempre. Para sempre. É uma coisa assim que, cara, é fundamental. 70% do corpo humano é água. É água. Imagina, A gente discute muito a questão do esgoto, mas, cara, não tem nem água, imagina. Se não tem esgoto, não tem água, imagina ter esgoto. E a Tsuki fala, também me orgulho. Todo brasileiro deveria se orgulhar disso daqui. E uma notícia boa, que na verdade é uma crítica, mas é aquela crítica que a gente adora ouvir, que é uma crítica do pessoal da esquerda. O grande advogado, jurista, Augusto de Arruda Botelho, comenta o seguinte: o número de armas em circulação na categoria CAC no Brasil já é superior ao total de armas da Polícia Militar. Vocês têm ideia o tamanho que é esse problema? Ele tá indignado, porque a população, vem tendo cada vez mais condições de ter alguma coisa que eles considerem que são boas para se autodefender, e defender sua família, sua propriedade. Mas o Augusto, ele tá satisfeito. Também o pessoal às vezes quer praticar, tiro desportivo e tudo mais. E sobre essa pauta, só um comentário porque segue a mesma linha. Carlos Bolsonaro falou o seguinte: sinto-me na obrigação de alertar e a reflexão é com os senhores. Tem gente
que vem tacar e se diz armamentista. Ganha muita coisa com esse discurso, mas na verdade essa gente é pró-desarmamento, é pró-Serginho Fofoca e os aliados dele. É da turma do Sérgio Moro. Sem brigas, apenas clareando. Cuidado, hein, pessoal. E ele vai falando, né? Vale a pena ficar de olho aí, procurar algumas pessoas que talvez se vendam como solução, mas na verdade tá naquela turminha. Ele disse que não é o Benê Barbosa. Teve uma pessoa, não sei que pessoa tirou a ideia que Benê Barbosa seria desarmamento. O pessoal tá doido, né? Aí o cara falou, não, pessoal, o Benê não tem nada a ver, Benê é um grande parceiro. E aí na notícia, é só assim, reforçando a notícia que é boa do governo, e aqui a gente já começa a falar até um pouco do PT, né? A turma que sempre diz que defende o pobre, que defende o professor, que defende o trabalhador, que defende todo mundo, é o que o pessoal diz, né? Se Bolsonaro falar que beber água é bom, amanhã tá todo mundo atacando a água, né? Beber água agora vai ser mal. Não beba água. Não beba água. Após o governo decidir, né, pelo aumento de 33% dos professores, a Confederação Nacional dos Municípios teceu o seguinte comentário: portaria não tem base legal, diz CNM, né, Conselho Nacional dos Municípios, sobre reajuste de 33,2% para piso de professores. Não, o pessoal não quer. Não pode, não, tá demais. Tem que reduzir esse aumento. Melhor nem dar aumento. Mas essa turma que arroga fala, não, nós que defendemos os trabalhadores, os professores, as minorias. É um discurso que não para em pé assim. É só você olhar os fatos e as coisas que estão acontecendo. E aí, nesse meio do caminho, fatos, problemas que estão acontecendo, né? Eleições de 2022. Eu vi esse print aí e falei, cara, que aquela imagem que tem algumas palavras, né? Mas assim, é bem profunda, bem, que dá pra fazer uma boa reflexão. A Erika posta o seguinte, ó, não se esqueçam. E ela coloca até uma hashtag, né? Primeiramente, Lula na cadeia. Isso daqui, não sei se vocês viram. Eu nem trouxe aqui em vídeo, nem nada. Acordei ontem, meu dia foi muito bagunçado. Minha mulher tinha comido uma comida, tava na geladeira, tipo assim, há dias. Aí acabou tendo, sei lá, infecção alimentar, tipo isso daí, sei lá, enfim. Aí tive que ficar cuidando dela, maior confusão, mas tá tudo bem agora. E aí, quando eu entrei no Twitter esses dias, tinha um vídeo que um jornalista da Globo, ele tá lá na fila de imunização, e aí pergunta lá pro cara, isso aqui é um absurdo, cheguei cedo, não consegui tomar e tudo mais, e lá no final ele fala, ó, primeiramente, Lula na cadeia. Aí quando ele fala isso daí, o repórter chega e empurra assim o cara, ficou com raiva. Ficou com raiva porque o entrevistado mandou um Lula na cadeia. E aí a Erika relembra o seguinte, ó, o PT é a maior facção política criminosa do mundo. O feminismo não ajuda as mulheres e está aí, né? Meu corpo, minhas regras é um atentado. Socialismo não deu certo em nenhum país do mundo. Lugar de fala é coisa de autoritário incubado. Apropriação cultural, né? É conversa dessa galera também. Coletivismo, escravidão, pronome negro. Aí fala pronome no fim, né? E o Lula ladrão. Isso aqui, acho que só essa última frase aqui em vermelho, né? Devia ser mais do que o suficiente. Mas Bolsonaro isso aqui, mas Bolsonaro aquilo outro, e tudo mais, blá, blá. Tá, cara, me entendi. Mas o outro lado é ladrão. Devia ser assim um lema da campanha. O outro lado é ladrão. O outro lado... Tá entendendo? Você tá lidando assim, de um lado você tá insatisfeito. O outro lado você tem a certeza que você vai continuar insatisfeito e ainda é ladrão. Deve ficar muito mais insatisfeito, né? E aí teve uma movimentação bem interessante. Não vou trazer o conteúdo da matéria, só precisa ver aqui as duas manchetes, que vocês vão entender o que está acontecendo. Vejam só. Fotinha, Lula com Marcelo Freixo. Fotinha, Lula com Eduardo Paes. O que é que aconteceu? Marcelo Freixo diz que críticas de Eduardo Paes a Lula por apoio à sua candidatura ao governo dividem o Rio de Janeiro, onde não deveriam dividir. Lideranças do PT do Rio de Janeiro reagem contra críticas a Lula feitas por Paes, que vê postura de salto alto do ex-presidente após apoio ao Freixo. E o que é que está acontecendo? A gente vem vendo aí o PT articulando com diversos partidos, tentando montar sua federação, tentando montar sua frente ampla, vem montando bastantes conversas com o PSB do Siqueira, né, que querem emplacar, por exemplo, o Márcio França lá em São Paulo, o PT não quer de jeito nenhum, falou que vai ser o Haddad. Mas em contramão, você pega exemplo, o estado de Pernambuco, Humberto Costa, ele estava marcando nas pesquisas pelo menos 40% dos votos no primeiro turno. É senador, se ele perdesse não ia acontecer nada, e ele desistiu, mesmo sendo favorito. Para quê? Para dar lá um cargo, assim, a posição para o Cabral, que é um cara lá do PSB, porque o PT tem muito mais interesse no estado de São Paulo que no estado de Pernambuco. Então está tentando costurar os acordos.
Vendo essas movimentações, a gente está dando exemplo, a gente já comentou bastante, está de São Paulo, está do Rio de Janeiro, etc, blá blá blá. A gente sabe que quem está correndo também por fora, louco para sentar, não em qualquer lugar, mas em um local de destaque no trenzinho do Lula, é o Gilberto Kassab. E a gente viu que nos últimos dias tivemos algumas confusões, até mesmo dentro da terceira via, que quem provocou foi o Lula e o José Dirceu. A gente comentou por diversas vezes aqueles encontros que o Lula e o Dirceu tiveram, né, com senadores tucanos, que deram a rasteira no Dória, no PSDB, já declarando apoio a Simone Tebet, com o objetivo de enfraquecer o Baleia Rossi, trazer o MDB para perto. E o Kassab, pô, a gente também tem que intensificar, porque se a gente não fazer alguma coisa, a gente vai sentar, né, perto da porta do banheiro, no ônibus do Lula. Não queremos. Quem é o Kassab? Quem é o Eduardo Paes? É o homem do Gilberto Kassab no estado do Rio de Janeiro. Um estado importantíssimo, grande eleitorado, um estado que tem uma imponência, tudo mais, o reduto dos artistas. Então, lá tinha o Freixo, que até então é o candidato do Lula, e que o Lula colocou, inclusive, como um drone dele dentro do PSB, até para tentar controlar o partido, o PT autoritário. O próprio PSB fala isso daí, que o Freixo é visto como outsider, alguém que o Lula colocou aqui, né, para nos passar a perna. E aí o Eduardo Paes tá vendo o Lula aí fechando com o Freixo. O Kassab tá pisando no acelerador, tá trazendo inclusive até o Eduardo Leite para tentar agora lançar mais um candidato na terceira via, para depois tirar a candidatura e se vender como solução, vender aquele apoio, 3, 5, quantos por cento o cara tenha, né? 1% dos votos, assim, não, troca aqui no ministério, vamos trocar no ministério, eu tiro o Eduardo Leite e tu me dá um ministério, quem sabe tu até me dá a vice. Então tá aquela confusão grande. Essa movimentação aqui do Eduardo Paes é só isso daí, é ele subindo o tom, a pedido do Gilberto Kassab, que é para ver se o PSD consegue, né, dar uma mordidinha maior na campanha do Lula. Simples assim. Tá todo mundo aí na gritaria. Por isso que é a repercussão, né? O pessoal do PT já entrou em campo, até porque o Eduardo Paes está começando, né, a abrir as asinhas dele para o Ciro Gomes. Aí o pessoal não quer. Não. Esquece Ciro Gomes. Volta para cá, vem sentar no colo do Lula. E aí você vê o que é que vai acontecer agora nessa semana? O encontro entre o Kassab e o Lula. É exatamente por isso que o Eduardo Paes está levantando o tom. Ele queria que o Lula apoiasse, por exemplo, o Felipe Santa Cruz, ex-presidente do OAB, para ser o governador do Rio de Janeiro. Aí tá lá, né? Lula e Kassab tem uma conversa marcada para essa semana. Não teve como ser antes, né? Porque o Kassab estava internado. O que não faltará é assunto para os dois. Lula, com interesses no apoio do PSD, a ele já no primeiro turno, né? E o Kassab vai sentar à mesa com um cardápio variado, que inclui pelo menos 3 itens. O desejo, não explicitamente revelado, de ser o vice do Lula e dar uma rasteira no geral do Alckmin, a possibilidade de apoio ao PT no primeiro turno ou a mais provável declaração de voto ao petista no segundo turno. Vão ver, vão negociar, vai se fazer de difícil, né? Estão namorando. Só que o mais interessante, que eu acho que aconteceu sobre o PT nas últimas horas, é isso daqui. E eu não acho que isso aqui se resume apenas a Dilma Rousseff. Isso daqui, para mim, se resume a todo o passado do PT. Todo o passado, todo. Eles não querem que as pessoas saibam quem é o Lula, quem é o PT, o que eles fazem e fizeram no passado. PT antecipa autocrítica sobre gestão Dilma, tenta blindar Lula e cria desgaste interno. Governo da petista e a crise econômica que antecedeu o impeachment se tornaram munição de adversários da legenda. E o que está acontecendo? Olha só. A cúpula do PT decidiu se blindar contra as críticas à política econômica implementada no governo Dilma, antecipando o debate que deverá marcar a corrida presidencial. Vamos começar a discutir agora, trazer os problemas, blá blá blá, para a gente tentar o quê, né? Esgotar. Tá lá, ó. A pedido do Lula, o Guido Mantega prepara um documento em que só não defende a gestão petista, mas também reconhece seus equívocos. A intenção é esgotar o debate antes que chegue a campanha eleitoral, dissecando as circunstâncias que levaram à crise econômica de 2015 e culminaram no impeachment de Dilma em 2016. A estratégia parte da premissa de que seria improdutivo tentar esconder a petista durante a campanha. Ou seja, o Lula, ele até tentou, né, esconder a Dilma. O PT não deixou a Dilma participar do jantar que, inclusive, o Alckmin estava lá, né? Lá no Rubaiá, só a nata da política brasileira. Olha só como são as coisas, né? Olha só. Então, o PT viu que já não está dando. As pessoas estão relembrando a Dilma, estão comentando bastante. Então, eles vão tentar se blindar de todos os lados. Sobre o PT, pessoal, nada muda. Da mesma forma que foi 2018, que foi aquele trabalho de formiguinha para mostrar o que o PT defende, o que o PT sempre fez, quem são os membros do PT desde a década de 70, o que eles já faziam, deixavam de fazer, que é o José Dirceu,
Eles não querem. Eles não querem. O maior medo deles é que as pessoas saibam o que é o PT, o que é o passado do PT. Enquanto isso, a gente se perde nas discussões malucas na direita, né? Sobre Bolsonaro, se ele é isso, se ele é aquilo, se ele é aquilo outro. A gente vai falar disso lá no final do vídeo. Eu não vou antecipar nada por agora. Então, né? Quer incomodar o Lula? Relembra o passado. Relembra da Dilma. Relembra de toda essa galera. E até relembrando o passado, né? Eu vi esse post aqui da Tsuki. E eu termino igual ela terminou, né? Ai, ai. Ai, ai. Muito estranho. Luísa Trajano, a amiga do Lula, né, da Magalu, elogia o governo e fala em união. União. Empresária discussão em evento que debateu o leilão do 5G no Brasil. O 5G vai revolucionar. Então, o que eu estou pedindo é, se o governo faz uma coisa boa, por que não vamos falar do 5G? Precisa parar com isso. Nós precisamos nos unir. Defendeu a empresária. Estranho demais, né? Muito estranho. Inclusive, até o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, postou o vídeo da Luísa Trajano em seu Instagram, mas eu gostei dos comentários das tias do Zap, né? As tias falando, ministro, ela é petista, viu? É amiga do Lula. Abre o olho aí, viu, ministro? Abre o olho aí. Muito... Ai, ai. Ai, 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 ai. Continuando nos ai-ais, vejam só como são as coisas. E até faz um link aqui com o Lula, né? Já falando que no nosso próximo tema, o senhor Sérgio Moro. Gente, Merval Pereira postou o seguinte comentário. Fazem com Moro o que acusam de ter feito contra Lula. Manipulam informações, usam de manobras jurídicas antiéticas, quando não ilegais, procuram desmoralizar Moro e os que os defendem. Peraí. Tá fazendo com Moro o que acusam de ter feito com Lula. Então, ele tá falando que fizeram isso aqui com Lula. Eles estão acusavam isso aqui, fazer isso aqui com Lula, né, no passado. Manipular informações, a manobra jurídica. Assim, ele tá comparando o Lula com Sérgio Moro. Aí vem o Sérgio Moro para falar o seguinte: os ataques não me intimidam, não tenho medo de cara feia nem de manobras ilegais. Vamos em frente, até atingir nosso objetivo, com a verdade ao nosso lado. O povo sabe onde ela está. Peraí, então o Moro, ele validou a comparação que o Merval fez entre o Moro e o Lula, que o Lula teve contra ele, né, acusações que, assim, o Lula acusou, né, que as pessoas estavam contra ele manipulando informações, usando manobras jurídicas antiéticas, e o Moro tá validando isso. Ele tá validando a fala do Merval Pereira. Eu não tô entendendo. O Mário Sabino ainda fala o seguinte, ó, imagine essa gente de volta ao poder. Entendi, foi nada. Agora o que eu entendi foi o seguinte, que Moro, né, com seu marqueteiro novo, tá querendo se apropriar até do discurso de Bolsonaro, ó, com a verdade ao nosso lado. Só faltou colocar lá o João 8,32, né? Conheceis a verdade vos libertará. Esse cara é original demais, né? É original. O sonho dele era ser Bolsonaro. Aí aqui achei engraçado, né? A Rosângela parece que entrou no Twitter, inclusive ganhou um RT do Sérgio Moro, Moro seguindo ela aí, Rosângela Wolf Moro. Aí tá assim, ó. Mulher de Moro sai em defesa dele em meio a investigações no TCU. Incomoda o sistema. Aí a Rosângela comenta o seguinte: a mulher de Moro tem nome, Rosângela Wolf Moro. Quando comentam da Lindora, por exemplo, né? Eu vi isso, o Onsonaras comentando. Quando falam da Lindora, ninguém chama Lindora. Não, a amiga do Aras, sei lá, a filhada do Aras, o braço direito do Aras, né? A procuradora do Aras, é tudo assim. E ninguém reclama muita coisa. Quando alguém vai pegar, por exemplo, alguém do governo, né, próximo a Bolsonaro, ninguém quer saber o nome também. Não, hoje o assistente de ordem de Bolsonaro, o assessor de Bolsonaro, só pra bater em Bolsonaro, assim, não tem nada diferente, né? Tem nenhum problema isso daí, ninguém fala nada. Agora ela tá incomodada, não falaram o nome dela. Esse pessoal tem um ego lá em cima, né? Assim, é um negócio que eu falo, Jesus, viu? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E aí eu me deparei com essa imagem aqui ontem, né? O Mamateiro Mainardi numa camisa de força. Por quê, né? Eu trouxe essa imagem aqui só pra vocês darem risada, porque tá engraçado mesmo. Não foi por causa disso daí. É pra vocês verem o que vai vir depois dessa imagem, né? Aí vocês vão falar, pô, tem sentido ou não tem? Então é o seguinte, ó, Bolsonaro vai perder pro Haddad. Mandetta ganha sem erro. Bolsonaro perde pro Ciro. Atlas nunca erra. Bolsonaro perde pro Moro. Lula ganha de Bolsonaro no segundo turno. Luciano Huck ganha em todas. Aquelas frases mais malucas, né? Que possivelmente um dia o Mamateiro já disse. Ou pelo menos já pensou. E olha só isso daqui, pessoal. É inacreditável. É inacreditável. Olha a manchete.
STF blinda Bolsonaro para garantir vitória de Lula. Pronto. O STF agora é bolsonarista. Não dá. Mas você fala, calma, peraí. Ele tá trazendo um texto do antagonista, na matéria. A gente sabe que o antagonista, às vezes, quem escreve é ele, é o Mário Sabino, é o Cláudio Dantas, né? Contrata agora mais gente para ajudar na campanha do Moro. Tem o Jornal de Azul, né? O Amorim, tem um monte da galera. Então, quem foi que escreveu a matéria? Quem foi que escreveu a matéria? O próprio Matheus Mainardi. Olha lá, ó, Diogo Mainardi. O cara me escreveu o seguinte, olha só. O STF blinda Jair Bolsonaro a fim de que ele seja derrotado por Lula e vá para a cadeia apenas no ano que vem. Pronto. Rapaz, ainda vai ser preso. Pelo quê? Não sei. Já tá sabendo que vai ser preso. Pelo menos 7 ministros trabalham com a certeza de que o melhor a fazer é deixar este ano correr, com Bolsonaro na cadeira, mesmo que seja sofrido e cause ainda alguns danos à sociedade. 2 deles, o Mendonça e o Cássio, foram indicados por Bolsonaro. Outros 5 expressam essa opinião com alguma reserva, mas nos bastidores admitem que a blindagem que os tribunais fazem em torno de Bolsonaro não significa respeito ou apoio ao presidente. Mas eu não entendi foi nada, velho. O STF tá blindando o Bolsonaro para garantir a vitória do Lula. Imagina se esse texto aqui fosse escrito por alguém da direita, né? Jesus! É isso, é assim, até quão baixo a turma do Sérgio Moro consegue descer na narrativa. Tá cada dia pior. Mas beleza. Moro ontem também me veio com essa. Alerta nível Átila e Amarindo. Mais uma vez, nosso sistema de saúde está no limite. Pela nova onda. Mais uma onda. Então é bom lembrar, né? A pandemia não acabou. Tudo que a gente puder fazer para evitar se contaminar, blá, 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 precisamos fazer. Vamos tomar tudo, né? Todas as doses, nossos filhos também, blá, blá. Ele devia ter falado quantação, né? Tomar todas, é o quê? 2, 3, 4, como já está se falando em algumas cidades. É quantas que é para tomar? Você vê que ele nem fala isso daí, né? Isso é de propósito. É para ele sempre falar que ele está do lado da ciência. Cuidar uns dos outros e proteger a vida é a luta mais importante que temos que travar nesse momento. O Moro aí, né? Acho que ele deve estar querendo se vingar do povo brasileiro, porque o TCU aí pediu, né, o bloqueio de bens. Agora ele quer se vingar e trancar todo mundo em casa. Não dá. É um autoritário que atenta todos os dias contra a liberdade do povo. E aí saiu um artigo interessante no Estadão sobre um tema que a gente já comentou aqui algumas vezes, bastante mesmo, algumas vezes. E eu vejo assim que algumas pessoas às vezes não conseguem entender a importância desses temas. E o Estadão, que é o jornal que mais comenta, por exemplo, sobre o ESG, né? Que o Estadão realmente tem um lado e se chama Sérgio Moro. O Estadão é assim, 100% Sérgio Moro. Acho que até mais do que o Globo, muito mais do que o jornal Globo. E o Estadão fez uma matéria que envolve basicamente o Moro e seus aliados. E os aliados não significam apenas o MBL e os podcasts. Tem um aliado que vocês conhecem bem, um senador, que a gente chega lá. A manchete é o seguinte: presidenciáveis usam podcasts como alternativa em pré-campanha. Em meio a uma atribulada agenda de pré-candidato à presidência, Sérgio Moro separou um dia de março para participar do podcast Inteligência Limitada, apresentado pelo humorista Rogério Vilela. Com pressa de crescer nas pesquisas e se firmar como alternativa à polarização de Lula e Bolsonaro na disputa pelo Planalto, Moro tem cumprido também o script tradicional de uma campanha que, conforme o jargão, já está na rua, viagens, encontro com líderes políticos e entrevistas a veículos de comunicação. A matéria, inclusive, fala que o Moro já foi no Flow Podcast. Isso não é aleatório. Por quê? Porque o Flow é o maior de todos. Ele primeiro vai no Flow para ir nos outros. Não faz sentido ele primeiro ir no do Vilela, que é menorzinho, e depois ir no Flow, que assim não vai ter tanto interesse. Que é mais, assim, já foi, né? Já ouviu quem tinha que ouvir. Então, tudo planejado milimetricamente. A matéria fala o seguinte, né? Programas completos e os chamados cortes, trechos selecionados que também são usados nos perfis dos futuros candidatos nas redes sociais, atingem milhões de pessoas. Novíssimos modelos desta comunicação também já inspiram pré-campanhas, sem intermediação, como já acontecia, por exemplo, em 2018, quando então o candidato Jair Bolsonaro privilegiou as redes sociais
como foco da campanha. A aposta será dobrada neste ano, como mostrou o Estadão. Os podcasts são um veículo até... Eu não sei se eu botei aqui o recorte, mas onde os entrevistados, eles têm tempo de sobra. Mas de sobra. E falam sobre assuntos que acabam assim, como eu posso falar, né? Criando uma certa conexão. Na política, assim, uma coisa que é fundamental é você conseguir se conectar com o interlocutor. Quando você consegue se conectar, você consegue começar a conversar. Se você não gerou uma certa conexão, você não quebrou aquele gelo, aquela barreira que existe entre duas pessoas, a pessoa nunca vai te ouvir. Ela vai te ignorar por completo. E o podcast é um ambiente mais calmo, mais tranquilo, que é uma conversa assim, cara, sem pressa, é só você. Não é um negócio de TV que tem hora pra começar, hora pra terminar, tem que passar em comercial. Não, tá bacana. Então é um método muito diferente, que só chega por causa das redes sociais, e o alcance dele é gigante, porque é o podcast em si, é a repercussão nas redes sociais, são os cortes, que pode ser usado quando quiser. Então é bem importante. Não dá para negar, por exemplo, que as entrevistas que Bolsonaro deu no passado foram extremamente importantes. Quantos e quantos pequenos trechos, sabe, de pequenas falas de Bolsonaro desde, sei lá, do início dos anos 90, 2000, que foram sendo recortados, guardados. Pô, trabalho excepcional que o Carlos fez, né? Que é importante. Imagina, a gente não quer conhecer Bolsonaro se não fosse o Carlos Bolsonaro, realmente conhecer o que Bolsonaro pensa, que ele expressou por diversas vezes, mas que acompanhava a política de perto. Quem acompanhava a política de perto nos anos 2000? Vocês acompanhavam? Eu não acompanhava. Eu tava assistindo desenho e jogando videogame. Não que eu tenha deixado de fazer isso, né? Mas na época eu fazia muito mais. Tá entendendo? E aí, olha só, por que eu falei que essa matéria é interessante? Por que eu falei que essa matéria é interessante? Olha quem o Estadão foi entrevistar. Isso aqui é um vídeo. Se eu botar o mouse em cima, tá aqui o horário. O Estadão foi presencialmente entrevistar o Rogério Vilela. O amigo, né, o amigão do peito, que se diz extremamente grato pelo trabalho, ao Danilo Gentili. É o único podcast que aceitou, inclusive, levar o Renan Santos. Eu já comentei desse podcast diversas vezes. Se o Flow Podcast já bate continência pro que o MBL manda, o Vilela, assim, é quase um funcionário, né? Quase um funcionário. Até trouxe umas postagens antigas. E olha só que interessante. Esse é o melhor parágrafo de todos. O melhor parágrafo de todos. 3 linhas que revelam muito sobre esse grande vamos falar assim, sistema, né? E a outra palavra começa com S e termina com EMA. Enquanto Vilela recebia o Estadão, olha só que coincidência. Olha que coincidência. O Estadão tava lá e, por uma mísera coincidência do destino, as assessorias do senador Randolph Rodrigues, e não só do Randolph, mas também do deputado federal Felipe Rigoni, olha, ao mesmo tempo, entraram em contato com sua produção. Ambos estavam interessados em uma participação. Antes a gente tinha que ir atrás, agora as assessorias é quem querem que eles venham. Disse Vilela, que pretende receber todos os presidenciáveis e garante ter negociações avançadas com a equipe de Lula. Rapaz, olha só, rapaz. Gente, Randolph Rodrigues, quantas vezes o Deltinha, o Dr. Dallagnol já comentou sobre o Randolph Rodrigues nas mensagens da Vaza Jato. A gente já comentou esse vídeo, né? Da relação entre o grande Randolph Rodrigues e a turminha lavajatista. Randolph sempre foi pintado como senador lavajatista. E quem é o Felipe Rigoni? Bom, além de ser um dos maiores membros do Renova BR, é um dos garotos, né, do Lema, da bancada Lema, deve vir como candidato, extremamente próximo do Luciano Huck. Assim, extremamente próximo do Luciano Huck. Live juntos e tudo mais. E ele, junto com a Tabata Amaral e o Alessandro Vieira, aquele outro senador que, inclusive, né, tá entrando com vários pedidos para tentar proteger o seu Sérgio Moro, né, defender o Moro desses ataques que ele está sofrendo na justiça. Então, o Rigoni, junto com o Alessandro Vieira e a Tabata Amaral, foram, né, os pais da PL 2630, da PL das fake news. Vocês estão vendo? Rapaz, aí, no meio do caminho, eles encontram o Rogério Vilela, amigo do Danilo Gentili, da MBL. Aquela foto lá do resumo, né? Quando eu trocar de tema vai aparecer o resumo. Do último congresso do MBL, quem tava lá, além do Dano Moura e o Danilo Gentili, Rogério Vilela. E aqui, ó, postagens antigas. Essa postagem aqui, ó, foi de 10 de setembro de 2021. Informação que eu recebi. Só quero ler,
Não garanto nada, só recebi esta informação, olha só. Sou amigo pessoal de um dos editores de podcasts famosos e ele é do nosso lado e me confessou hoje à noite algo engraçado demais. O MBL pagou, e não foi pouco, para poder ir hoje no canal do Vilela e para ir essa semana no Flow. Os caras tiveram que desmarcar com outros convidados devido à insistência dos meninos. Segundo eles, o papo no grupo do podcast é que os caras estão desesperados querendo aparecer a todo custo para duas coisas. Primeiro, queimar a manifestação de hoje. Segundo, tentar ficar em evidência para, na sorte, levar mais gente para o dia 12 da manifestação deles. Seria a manifestação do 12 de setembro. Isso aqui, um amigo postou nas redes sociais, eu vi e falei, cara, complicado. Ficou o clima mega desconfortável porque eles querem o Renan nos programas. Inclusive foi hoje e a galera não gosta nada do Renan. E a galera não gosta nada do Renan porque outrora ele meteu o pau no Vilela e no Monark, mas estão engolindo ele lá. Na verdade, o Monark não engoliu, não. Só que engoliu foi o Rogério Vilela. Amigão dele, Gentili, né? Aí você vê. O Frota, quando o Frota foi no programa do Vilela, foi pra falar o quê? Estou sendo processado por falar sobre, né, o atentado de Bolsonaro. Porque ele tá falando que é mentira. Foi lá, né, pra questionar, dar o ponto de vista dele no podcast que o que aconteceu com o Bolsonaro é fake. Fakeada. Eu até comentava na época, setembro do ano passado. Ó. De Frota já se espera tudo. Agora, aqui tem muita gente que é amiguinho do Rogério Vilela. Quem tiver estômago, dá uma olhada lá e vê o posicionamento do Vilelinha sobre o atentado que o presidente sofreu. Vê lá esse episódio, esse corte. Vê se o Vilela falou, cara, pô, tu tá mentindo, Frota. Vê lá se ele desmentiu na hora ou se ele deixou levar, né? Porque ele é um cara muito educado e ele tenta deixar o entrevistado, né, de boa, né? Tranquilão. É por isso que eu bato nessa tecla, esses podcasts, pessoal. E tem uma audiência grande. Tem uma audiência grande, vão fazer uma baguncinha. E teve uma coisa também que me chamou a atenção. Assim, eu já comentei sobre isso, e é por isso que eu achei bem interessante. Eu falei pra vocês, eu trouxe um post, eu falei, pessoal, esse post aqui chamou minha atenção, a matéria também chamou minha atenção, que é o post do Kim Kataguiri. Ele tinha usado nesse mural do Big Brother, e a gente meio que dissecou, né? Tentando aqui falar, por que Kim Kataguiri colocou o Paulo Guedes ali, o Eduardo Suplicy ali, com o Alckmin ali também, pessoas que atrapalham o jogo dele, tem medo de se comprometer. E a gente comentava sobre isso, e vejam só a repercussão que teve. A Globo foi lá levar, né? A Globo que vem aí se alinhando um pouquinho mais ao Moro, né? Não que não goste do Lula, mas prefere o Moro. Dando voz aí pro pessoal do MBL também. Veja como as coisas estão se afunilando. Conforme nos aproximamos das eleições, as coisas estão se afunilando e muita coisa ficando clara. Só observa. Rapaz, aqui já era o próximo tema. Por algum motivo, ele... peraí, já sei o que é. Peraí que eu sei o que é. Se liga aqui. Já sei o que é. É porque tá assim, ó. Quando eu volto em um slide puro, sem ser do início da apresentação, quando ele faz a troca de temas, ele não vem pro slide inicial. Então aqui só voltando até, ó. Ó aqui o Vilela, ó. Ó o Vilelinha. Do lado dando Boro, ó. Dando Boro, inclusive, que voltou lá, né? Deu um ataque de pelanca. Mas enfim. Entrando aqui no nosso próximo tema, vamos aqui da pandemia. Primeiras notícias meio ruins, né? Meio não, né? Ruins mesmo. Xandico fala o seguinte: o passaporte a um passo de ser implantado para os eleitores. Começa nas dependências do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e poderá se espalhar para o dia da votação, né? Até o momento não estão falando sobre isso, mas conhecendo a esquerda brasileira, conhecendo o que essa galera defende, a gente não se surpreenderia se isso acontecesse, né? Aí ele fala, ó, não vamos permitir que nos tirem o direito de votar. Cara, ele me marca e fala, pouquinho, aqui tá complicado, viu, bicho? E ele traz lá a decisão, né? A exigência de passaporte no TRE do Rio Grande do Sul. A medida aí do dia 3, a portaria do dia 3 de fevereiro de 2022, pelo desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e blá, 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 blá. O cara tá avançando. No Brasil segue avançando, mas ainda assim eu tenho esperança de dias melhores. Mesmo com essa notícia ruim também, eu ainda tenho esperança de dias melhores, pessoal. Tenho. Mãe ganha na justiça o direito de imunizar o filho. O pai não queria, o pai é contra, né? O pai do menino é contra. E aí vem enviada à mulher uma notificação extrajudicial dizendo que ela não poderia tomar decisão unilateralmente. E ela foi na justiça e ela ganhou o direito.
é a justiça brasileira, como vem decidindo. E aí tá certo, tá errado. Sei da opinião de vocês, acho que vocês também sabem da minha. Mas, por que eu falei que eu espero dias melhores? A gente vem comentando, né? Eu espero dias melhores porque, assim, não tem como o Brasil ser o único nadando contra a correnteza. Eu sei que é ano de eleição. Eu sei que eles vão fazer de tudo pra derrubar Bolsonaro, mas não dá, bicho, não dá. Tem que ter um fim. Tem que ter um fim e vários locais do mundo estão fazendo um aceno para o fim. Teve uma coletiva de imprensa na Casa Branca, onde assim, a porta-voz, né, do governo respondeu algumas perguntas bem interessantes. O Rafa Glau, né, um dos tradutores oficiais da direita brasileira, até já foi usado pelo próprio Bolsonaro. Se não me engano, inclusive, eu tenho um vídeo que o Bolsonaro passou na TV, usou lá, né, o legendário do grande Rafa Glau. E ele fala o seguinte, né? Se você quer uma prova que esse estudo do John Hopkins, né, estudo meta-análise sobre o fecha tudo, terem sido nocivos no combate à pandemia, está correto, basta ver a reação da Casa Branca jogando a culpa, né, do fecha tudo no Trump e afirmando que a administração atual nunca apoiou a prática. Eu não vou dar play porque o vídeo está em inglês, né, mas eu vou trazer a tradução ponto a ponto. Aqui primeiro é a pergunta da jornalista. E ela fala o seguinte: foi publicada uma meta-análise de vários estudos sobre o fecha tudo, né, durante a primeira onda na primavera de 2020. Descobriu que o fecha tudo só reduziu a mortalidade em 0,2% nos Estados Unidos e Europa. E sugere que fecha tudo teve pouco ou nenhum benefício para a saúde. Mas, por outro lado, teve severas consequências para a economia. Também sugere que o fecha tudo não deveria ser parte da resposta a uma futura pandemia. A administração atual compartilha esta visão quando a gente olha para o retrovisor? Ou vai fechar tudo de novo? Sabe qual foi a resposta? Aí é que eu fiquei surpreso. Ela fala o seguinte, ó: eu te apontaria primeiro de tudo para os nossos experts em saúde e medicina, para tratar de pontos específicos desse estudo científico em específico. Eu alerto que o presidente foi claro, nós não estamos impondo o fecha tudo. Nós não fomos a favor de fechar nada. Isso não foi a agenda dele. Na verdade, a maioria dos lockdowns aconteceram sobre o ano anterior lá do Trump, né? O que tem sido nosso objetivo é mostrar que temos as ferramentas para manter nosso país aberto, graças à liderança do presidente e seu foco em lutar contra a pandemia. Isso é refletido no fato de que 98% das escolas estão abertas, mais de 210 milhões de americanos estão completamente imunizados. Nós temos as ferramentas para evitar o fecha tudo e não recuaremos. E esta é a nossa intenção neste momento. Não estão falando em fechar. Num período aí que o número de casos, o número de óbitos volta a crescer nos Estados Unidos. Não, a gente vai fechar, a gente vai lutar contra. Então, assim, por mais que no Brasil a gente vem vendo algumas medidas, quando a gente olha lá para fora, e locais, inclusive, administrados pela esquerda, os coisas estão começando a reabrir. Tem um certo interesse, inclusive, de alguns grupos, né? Que, assim, que muita coisa está mudando. Tem muita gente com cacife que está começando a sentir, né, os problemas na pele. Então tá começando a meio que mudar, né, os ares. Tá começando a mudar. A gente espera que a coisa chegue no Brasil. E aí tem um tema que eu quero comentar com vocês, que não deu para comentar no vídeo de ontem, mas foi até bom, porque agora tem mais informação, que envolve a questão lá do Canadá. A gente está comentando um pouco, eu ainda olho muito de perto, né? Eu realmente espero que o povo consiga, né, recuperar os seus direitos. O direito é que assim, né, não é mais nenhum benefício, é só ter seus direitos de ir e vir retomados. E aí a coisa está crescendo, continua avançando, e agora até a grande imprensa está comentando sobre o caso, está lá, né? As cidades canadenses, né? Mais cidades basicamente estão aderindo a protestos. E o Leandro Rujo fala, não, até a extrema imprensa já não consegue mais esconder. Sobre esse caso, olha só que interessante, algumas coisas, né? No vídeo de ontem eu mostrei essa imagem. Estou eu passando lá pelo Twitter. Não gosto do Elon Musk por diversos motivos desse cara. Para mim esse cara é o pior de todos. Pior de todos. Sabe o Bill Portões, né? Tradução Portões em inglês. Eu acho muito menos nocivo. O cara, o Facebook, perto desse cara. Para mim esse é o pior de todos. Da turminha é o pior de todos. Se duvidar é pior que o Soros. Mas enfim.
Ele se vende, assim, eu acho ele o grande falso herói, né? As pessoas olham, acham que ele é um grande herói, que ele vai salvar, com esse discurso mais jovem, que ele peita os globalistas e tudo mais. Eu acho que é a maior balela. Mas, enfim. Ele postou aqui uma imagem que é uma crítica, inclusive, àquela lei, né, de... Não sei se vocês viram, tem agora uma lei lá nos Estados Unidos de pequenos furtos, que pequenos furtos agora não é mais crime, né? Roubou até não sei quantos contos, tá de boa, tá liberado. O pessoal quer até trazer pro Brasil, né? E aí esse é um trilho do trem, né? As pessoas assaltam meio que os trens, vão abrir na caixa, jogando pra fora. Ah, isso aqui é bom, vou pegar, não vou pegar. Porque sabe que não vai dar nada. E ele fala o seguinte, ladrões amadores, e aí comenta sobre esse caso, e depois coloca uma página que é como se fosse uma espécie de vaquinha, só que internacional, né? Assaltantes profissionais. Eu falo, uai, o que é que foi? Aconteceu. Briga de globalista, o que tá acontecendo? Aí eu fui dar um bizu, né, pra tentar entender. E achei aqui um perfil verificado, né, pra ninguém duvidar nem nada, que fala o seguinte, a pedido do presidente canadense, e aí olha assim, a pedido de um líder, né, de alguém da esquerda, alguém pertencente ao establishment, a plataforma de vaquinha lá, né, a GoFundMe, acaba de tomar, na mão dura, 9 milhões de dólares canadenses dos caminhoneiros. Imagina, você fez a vaquinha. A gente viu alguma coisa similar no Brasil? Tá? Não? Esse dinheiro é meu? Ou assim, a gente vai... Né, esse dinheiro vai ficar... Vamos congelar aqui essa conta, né? Pra garantir que não vai ter nenhum arroba autoritário. Lá dos caminhoneiros. Não, o Trudeau mandou a gente recolher, a gente vai recolher. Só que é o pior. Em vez de reembolsar as pessoas automaticamente que doaram dinheiro, a plataforma disse que vai doar esses 9 milhões a um grupo de escolha deles. Você pegou o dinheiro das pessoas que doaram, ou qualquer coisa, ou que a pessoa teria o direito de receber, e você que vai dar o direcionamento do que tem que fazer com esse dinheiro. Acho que eu já vi isso daqui no Brasil em carnavais passados. E passados mesmo, né? Várias vezes na história do Brasil aqui, algo similar. Desde tipo, vou aqui... O Acordo Leniense da JF, vou dar aqui para minha ONG amiga administrar, né, para investir em projetos de combate à corrupção. E até eventos mais recentes. Aí você vê, né, o governo, Trudeau, apenas exigiu que a conta bancária fosse confiscada. Mete um congelamento aí, né? Congelamento do bem. Isso é o que eles fazem na Venezuela, na Rússia. Eles expropriam a propriedade de seus oponentes, confiscam seus bens e então os processam por acusações forjadas. Achei uma coisa assim bem similar com vários movimentos que a gente realmente vê, né, em outros países. E esse mesmo cara ainda fala o seguinte, ó, e a risada que a emissora estatal, olha só, a emissora do Estado, um braço do Estado, né, a CBC do Trudeau, acabou de dizer que o Putin estava secretamente interferindo na festinha lá do pessoal, né? Não, a verdadeira intervenção estrangeira foi do Vale do Silício. O Vale do Silício interferindo, a gente já viu isso algumas vezes também. A gente vem vendo isso daí. E é uma coisa que vem crescendo. E ele fala o seguinte, ó, se você está tendo problemas com isso, imagine se ele cita um cara, né? Stephen Harper tivesse pressionado um banco a confiscar 9 milhões de dólares do Greenpeace. Sem julgamento, sem apelação, sem transparência. Um julgamento sem apelação, quer dizer, na verdade, sem julgamento, sem apelação e sem transparência. Apenas esmagando seus inimigos políticos. E, olhe, silêncio ou aplausos, né, do partido da mídia, né, o partido da imprensa. A gente também já viu algo bem... Essa história a gente conhece bem, né? Então vejam só, o mundo passa por problemas que são mundiais. Às vezes a gente quer algumas soluções. Vocês entendem quando eu falo assim, pessoal, eu não consigo acreditar que mudando uma peça, mudando 2 peças, uma coisa que outra, a gente vai conseguir mudar muita coisa no Brasil. Eu acredito na mudança a longo prazo. Assim, olhando o próprio Poder Judiciário, o Bolsonaro já conseguiu indicar 2 ministros, vencendo agora, serão mais 2, indicou vários desembargadores, depois indicou o PGR, o Aras fez um bom trabalho em tentar organizar a casa, sabe? Esse negócio de força-tarefa que abre, que não tem, sabe, hierarquia, meio que faz... Não, o Aras criou as GAECos, diversas coisas. E a gente vem vendo algumas tentativas de fazer uma reforma do sistema judiciário brasileiro. Eu sou a favor de uma reforma no judiciário como um todo. Não acho que assim... Você vê ao redor do planeta e diversos problemas que a gente vem sofrendo.
Olha o governo Bolsonaro, por exemplo, aquela MP da liberdade, visando a liberdade. As pessoas, cara, não pode ser assim, não pode remover uma coisa da hora para outra. Tem que ter pelo menos uma decisão judicial. Tá entendendo? Não que assim, conteúdos, por exemplo, aqueles conteúdos que realmente são crimes, aí pode remover. Mas, essa postagem aqui, isso aqui, se não tivesse bem desenhado, pô, isso tem que estar na justiça. E aí, vejam só. O pessoal, pelo menos, voltou atrás. Como o Leandro Rocha falou o seguinte, após forte reação, o pessoal ia dar o dinheiro para quem eles quisessem. Aí, não, agora vai reembolsar, né? Só o GoFundMe anuncia que não vai pegar mais o dinheiro, né? E vai devolver o recurso para os doadores. Isso não muda o fato da empresa ter operado junto ao governo para impedir um protesto pacífico. Quantas vezes não já vimos as redes sociais em parceria, né, com o establishment agindo contra a população? E aí você vê, o povo sempre dá a resposta em qualquer país, tá? Maior, menor, mas eles reabriram uma nova vaquinha. A nova vaquinha já arrecadou 2 milhões, sendo que apenas um único doador mandou 215 mil. E o pessoal continua. Comentei sobre alguns problemas que eu vejo, que eu fico meio com o pé atrás, mas espero de coração que o povo canadense consiga recobrar suas liberdades. Mas não para por aí. Porque assim, não adianta só falar do que aconteceu lá, eu gosto de sempre trazer para nossa realidade, para o Brasil. A gente tá chegando, você vê, né? Foi um exemplo bem similar pra gente olhar e falar, pô, cara, a gente também tá lidando com problemas que são, sabe, supranacional, vamos falar assim, não é meta não, mas um problema supranacional, não é relativo ao Brasil apenas. E você vê aqui, ó, o Spotify retirou pelo menos 70 episódios lá do Joe Rogan na sexta-feira. No entanto, os episódios desaparecidos não têm muito a ver com a controvérsia em andamento da plataforma sobre a desinformação. O que foi acontecendo nos últimos dias? Eu não botei aqui o print. Foram vir lá vários episódios que ele usa uma palavrinha, começa com a letra N, que é meio assim, aí o pessoal pegou um recorte só do momento, sem contexto, sem nada, pra falar que ele é ista. Em relação à pele. Ele é ista. E ele fez o que não devia fazer. Pediu desculpa. Aí o povo já montou em cima. A turminha do cancelamento tá vindo com tudo pra destruir o cara. Por quê? Porque não pode ter espaço para a oposição. E aí, sobre isso, parece que as pessoas ouviram aí, né, as súplicas e algum estúdio grande aí de dublagem chegou lá no Glenn para fazer a dublagem do Glenn, né? A versão internacional parece que chegou pro Brasil, pelo menos nessa versão aqui, né, nesse episódio. Alguém traduziu direito dessa vez. Brincadeiras à parte, o Verdivaldo, ele traz uma postagem de uma senhora chamada Luísa Caires, jornalista de ciências. Por que ela tem que colocar aquela jornalista de ciências? Argumento de autoridade. É como se chegar uma pessoa seguinte, ó. Cara, dar cambalhotas faz bem pra isso. Por que faz bem pra isso? Quem é você pra falar isso? Aí você fala, não, eu sou médico. Aí falo, pô, o cara é médico. Então, você usa a sua autoridade pra tentar convencer alguém do que você fala, não argumentos. Ela traz uma postagem do Globo que fala o seguinte: presidente do Spotify considera vital para a empresa a permanência do podcast lá do Joey. Aí ela fala, ó, se precisava de mais uma forcinha para cancelar sua assinatura, tá aqui. Temos que destruir a empresa. Porque não pode ter um episódio que vá contra a nossa narrativa. Aí o Verdivaldo fala o seguinte: cara, eu tô morrendo de vontade de saber quantos brasileiros têm opiniões extremamente fortes sobre Joe Rogan e acreditam que ele deveria ser silenciado. E eles formaram essa opinião ouvindo regularmente seu programa, em vez de acreditar no que a CNN e o New York Times dizem sobre ele. Assim, ó, você tem raiva de Joe Rogan porque você assistiu, ouviu a opinião dele, por isso você tem raiva, ou você tá com raiva dele porque, tipo, a Globo dos Estados Unidos falou que ele é ruim? Ou você tem, assim, os brasileiros, você tem raiva dele porque a Globo tá falando pra você que ele não presta? Você ouviu, você falou, não, é por isso que eu não gosto dele. É aquele efeito Bolsonaro, né? As pessoas odeiam sem conhecer Bolsonaro. E aí, olha como é a turma da esquerda. Como não, Glenn? Olha o presidente que elegeram porque deram voz a ele. Pelo amor de Deus. Quando o discurso absurdo e radical se une, você o empodera e, sinceramente, o discurso contra Balabá é absurdo demais. Me admira você achar que esse tipo de opinião é frutífero. E ele fala o seguinte: amigão, você assiste o Joe Rogan? Seja honesto.
Independente, né? Ele é contra qualquer possibilidade do discurso que ele ache que é absurdo. O que ele classificar como absurdo tem que ser removido. É o critério moral do eu de ogro que determina a realidade do mundo. Aí vem o Luiz Carlos. Ó, eu não assisto e não sei quem é. Ele não assiste e não sabe quem é. Mas o que vemos em reportagens é que ele, em seu podcast, disseminou informações. Eu não assisto. Eu não sei quem ele é, mas eu vi na Globo. Eu vi na reportagem. A Globo não mente. A Globo fala a verdade. Isso é um desserviço à sociedade. Imunização não é opinião. Faz parte do contrato social que você se propõe quando vive em comunidade. Pronto. Você tem um contrato social agora, amigão. Aí o Verdivaldo fala o seguinte, cara, olha só, eu acho que a censura é sempre assustadora. Só que o mais assustador são pessoas como você que querem censurar uma pessoa ou programa que você nunca assistiu com base exclusivo no que a Globo ou a CNN disseram que você pensa sobre elas. E por fim um cara fala o seguinte, ó, é engraçado pensar que se concordaram em fechar o planeta inteiro justamente por causa disso iam poupar um podcast qualquer. É o seguinte, o pessoal concordou com a imprensa em fechar o planeta inteiro, o pessoal não vai concordar com a imprensa em cancelar o cara. Olha o que está acontecendo, pessoal. Abstrair isso não apenas para essa discussão sobre se tem que cancelar o cara, não tem que cancelar o cara, tem que remover o episódio ou não. Olhem como as pessoas no Brasil ainda são influenciadas pelo que a imprensa diz. As pessoas não sabem separar o que é uma informação primária, que é você ter contato com o fato. Por exemplo, Bolsonaro ataca fulano de tal. Você viu o vídeo? Ele atacou de verdade? Ou foi a Globo que falou sobre Bolsonaro? Você viu o vídeo de Bolsonaro falando? Ou foi a imprensa? É por causa desse comportamento que eu acho que a esquerda ainda existe. Porque quando a pessoa ela vai atrás de informação, acabou. A falta de informação, né, é um problema muito grande no Brasil. As pessoas acreditam no que elas querem acreditar. E aí, olha só. Quem é um artista que fez o Spotify perder bilhões e teve apoio de Bolsonaro? Já ganhou um rótulo, ganhou apoio de Bolsonaro, né? Com seu podcast negacionista. O cara tem mais de 1.800 episódios. 1.800 episódios. Com inúmeras pessoas da extrema esquerda americana. Ele já ele declarou, inclusive, voto no Bernie Sanders, que é da extrema esquerda. Agora ele virou negacionista e ainda é humorista. É humorista. Pronto. Provocou debandada de artistas como Neil Young da plataforma e colocou em sinuca de bico. É um movimento internacional. Eles botam esses rótulos para justificar essas medidas, processos e tudo mais. E aí, como eu digo, vamos trazer para o Brasil. Além de trazer essa reflexão, vamos trazer para o Brasil. Esse caso a gente já comentou em vídeo, mas tem aqui uma continuação. Poder 360 e antagonista. Já tinha sido também na Folha de São Paulo. Aí sai em todos os jornais. Que é para destruir o cara de todas as formas. Não basta já ser penalizado de forma irregular, que foi o que o Instagram fez, né? Você não acha mais o André Porciúncula lá nas buscas. Você não acha. A não ser que você coloque a arroba dele completa do início até o fim. Ele não aparece. E quando você ainda tenta seguir ele, aparece o seguinte, ó. Instagram marca perfil de Porciúncula por fake news. O antagonista fala, ó. Instagram coloca alerta de fake news em conta de secretário da Rouanet. E o André fala, até o momento continuo tendo sérios prejuízos à minha imagem por causa da difamação promovida pelo Instagram. Quero saber como o Instagram irá reparar essa campanha maciça de destruição da minha reputação promovida por eles. Isso daqui é para quê? Para colocar pecha? Que para quando tiver, por exemplo, a CPMI das fake news, aqui, ó, pô, o André está trazendo porque foi o Instagram. Foi a jornalista da ciência. Foi o Globo. Foi a Veja. Foi o governo. Foi fulano. Foi Silcano. Foi uma grande autoridade. Foi a Big Tech. Foi a Big Tech que fez isso. Esteja preso. E aí você vê, é um tema que é extremamente caro, eu acho, pelo menos assim, para a direita, né, que diz, olha só, os super conservadores, eles passam um dia inteiro atacando o governo, falando que o governo não luta pela liberdade. Eles não dão um ai sobre isso daqui. Não dão um ai. Um ai. Um ai eles não dão. Quando a esquerda está se preocupando.
perfil chamado Danielismo Cultural. É um cara de esquerda, um cara que apoia o Ciro Gomes, mas é aquela esquerda que, por exemplo, defendia a questão do voto auditável, impresso auditável. O André ele tinha colocado o recorde do meu vídeo que eu comentei, e o cara falou o seguinte, ó, apesar da paranoia anticomunista, isso é muito grave, cara. Como uma Big Tech estrangeira se dá o direito de queimar pessoas do governo brasileiro perante a opinião pública? Não é a defesa do André, que com certeza eu discordo de tudo que ele defende. É um cara de esquerda, mas de defesa do Brasil soberano. Olha as coisas que vão acontecendo. E é no mundo. Aconteceu lá no Canadá recentemente. Olha o que está acontecendo no Brasil. Olha o que está acontecendo com o Joe Rogan. E o que, que as pessoas no Brasil estão fazendo? A oposição, principalmente, estão avançando com esses temas. Eu só consigo ver, me desculpa, um único caminho, que é o próprio governo de Jair Messias Bolsonaro. O próprio André, junto com o Mário Frias, né, a turma da Secretaria de Cultura, foi que fez a MP da Liberdade. Aí os super conservadores não dão um ai sobre o que está acontecendo. Eu não consigo achar normal isso daí. Sabe? Não dá, bicho. Não dá. Aí eu vou até adiantar aqui, ó. Não era nem para ele ter sido deputado, muito menos presidente, diz a Monique Ozzi. Sobre Bolsonaro, não pode dar espaço. E ela tá reclamando porque ela não era pra ter dado espaço, cara, sabe? Putz, pra quem a gente foi entrevistar esse cara? Não pode, tem que destruir, não tem opção, não tem. Enquanto tá todo mundo aí, tem essa máquina internacional contra qualquer pessoa mais à direita. A Globo News tá lá, com o Jones Manuel. Um cara que defende, assim, a esquerda stalinista. O Leonardo Coutinho coloca o Didi Mocó, né? Meu Deus, o que é que tá acontecendo nesse Brasil, cara? O que é que tá acontecendo? E as pessoas, assim, estamos a menos de 10 meses das eleições, as pessoas estão focando seus ataques, né? Pra tentar destruir o governo. Enfraquecer o governo. E nesse ponto eu quero falar aqui rapidamente da direita. Talvez passe um pouquinho de uma hora, mas eu quero falar sobre isso daqui. Vou mostrar aqui pra vocês um vídeo, inicialmente. Olha isso aqui. Mário Frias nunca foi conservador. Enquanto eu estava na Paulista aqui protestando nos anos todos, o meu passado, ele estava na Rede Globo, inclusive eu não sei se é da mesma época, aquela foto que ele estava de bruços com a bunda despida, né? Que estava com a bunda para cima. Então, assim, não é conservador. Ricardo Salles. Abra, eu queria aproveitar, vou falar duas coisas. A primeira, independentemente aí da disputa que você teve com integrantes do governo, eu acho que o nosso Mário Frias está fazendo um grande trabalho lá na cultura, acabando com a mamata de Lei Rouanet e várias outras coisas que são herdadas justamente dessa estrutura que você também encontrou na educação, como eu encontrei no meio ambiente. A esquerda dominando com um discursinho fácil, mas gosta muito de dinheiro. O Mário não é conservador. O que é ser conservador? Eu não sei. O Mário é o quê? O Mário é do Centrão agora. O Mário é do Centrão. Não, o Mário é de esquerda. O Mário é o quê? Eu não sei. O Mário falar, cara, na boa, eu nunca disse que era conservador, sabe? Eu sou bolsonarista. Sou sempre bolsonarista. Não quer dizer, não, o Mário pode ser um cara de direita. Pronto, ele é de direita, mas conservador ele não é. Assim, olha só como são as coisas. Teve aquela confusão lá do Mário Frias com o Weintraub. Uma coisa, pelo menos é o que eu vejo, é o seguinte. Quando o pessoal mais governo aponta alguma coisa que ele discorda do Weintraub, eles são diretos. Ó, eu discordo de você por causa dessa sua ação. Já do lado de lá, bota na cara, você não é conservador. O que é que eu tô falando pra você já não tem muito tempo, né? Turminha aí, seu Weintraub, que é a mesma turminha bem parecida até do Otávio Facuri, né? Pessoal do PTB, bem similar, é o tempo todo isso daí. O governo traz as pautas, o governo não é conservador, o governo isso aqui, o governo se vendeu pro Centrão, e fica nesse discurso repetido. Assim, cara, o que, assim, aponta o que foi que aconteceu, fala assim, ó, o governo fez isso daqui, ó, isso e isso. Mas fica nesse negócio genérico, né? Porque a gente sabe qual é a ideia. Tem que desgastar a imagem do governo, pro governo não é conservador, porque conservador são eles. Aí na hora de dividir o voto, você vai votar nos conservadores. Eu não sei, eu realmente não sei mais, eu não quero ser, eu não sou conservador não, cara. Eu sou o quê? Não sei. Eu posso ser cristão pelo mesmo ponto. Eu sou cristão. Sou de esquerda, não sou mais de direita, sou nada. Sou isentão cristão, pronto. Não sei mais. Que ninguém mais é conservador. Tem agora a galera que detém, né, a carteira, é a uni do conservadorismo. Se você não tem a carteirinha de conservador, você não é conservador. A Maricia fala várias coisas, só quero aqui comentar algumas coisas rápidas. Ele fala o seguinte, né? Ele reclama, pontua lá,
os problemas que ele tem com Abra, ele pontua a questão de lealdade, fala de temperança e tudo mais. Ele fala o seguinte, questão de coragem. Ele fala o seguinte, cara, ó, coragem que você não tem, já que é menor que o traidor do Moro, que ao menos diz abertamente o que pensa do presidente, enquanto você alimenta com curtidas, até hoje, toda uma gama de perfis anônimos que ataca de forma baixa o presidente. Não fica lá naquela curtida, o dedo escorregou, e fica nessa, desgastando o governo. Aí fala lá várias coisas, no final ele até fala o seguinte, né, que, ao contrário, ele perseguiu, tirou todos os conservadores do seu ministério, atrapalhou de todas as formas o Nadalim, né, que tinha que lidar com os petistas que você nomeou. Então, assim, ele tá pelo menos pontuando algumas coisas que ele acha que é um problema. Sobre as curtidas, você vê, né? Olha as curtidinhas do Weintraub. Centrão, né? De direita, os conservadores. A direita, né? De direita estão levantando o Centrão e deixando as pautas. As pautas já afundaram, né? Os governadores estão quase se afogando. Essa aí que, pô, aquela curtidinha sem ver. Curtidinha sem ver, né? Ó, precisamos abrir mão de certas liberdades, senão o PT volta e perderemos nossas liberdades. Gente, quando foi? Assim, eu realmente queria saber, cara. Seria muito bom se apontar assim, não. Ó, essa pessoa aqui, ó, tá postando. Essa pessoa que a gente tem que abrir mão das nossas liberdades. Essa pessoa aqui, ó. Que seja uma pessoa, que seja um influenciador, que seja alguém do governo. Senão, aqui, ó. Bolsonaro tá aqui, ó. Ali, ó a curtidinha sem querer. Vamos sancionar toda a agenda progressista e de esquerda, senão o PT volta. A mesma esquerda ali do Augusto de Arruda Botelho no início reclamando, né, que as pessoas estão se armando. Assim, qual é a agenda de esquerda? Fala que apontou aqui, ó. Aqui, ó. Bolsonaro tá assinando aqui a agenda de esquerda, ó. Toda a agenda de esquerda. Qual é, bicho? Sabe? Aí vai ficar a curtidinha sem querer. Aquela curtidinha marota. Sabe por que isso me incomoda? Porque isso daqui, ó. Entrevistei Pablo Nobel, marqueteiro de Moro. Na sua lista de tarefas, busca bolsonaristas arrependidos. Esse tipo de discurso serve pra quê? Só pra tentar enfraquecer o governo, bicho. Sabe assim, cara, o que é que ajuda? Quer fazer, assim, faz a crítica, mas faz a crítica do início até o fim, cita o nome e tudo mais. Mas fica nesse desgaste. Estamos a menos de 10 meses das eleições. Sabe? Na boa, vai apoiar quem? Vai para o Lula? Se for o Lula, tudo bem, eu entendo. Vai para o Moro? Porque eu só consigo ver o Bolsonaro. Qual o objetivo de ficar desgastando a imagem de Bolsonaro? Me explica. Me explica. Vale a pena desgastar a imagem de Bolsonaro para eleger um grupo de pessoas mais alinhadas ao conservadorismo no estado de São Paulo? Qual é o objetivo? Eu queria saber, eu não entendo. Aí você vê o seguinte, a turma do Weintraub. Viram um recorde do meu vídeo, que eu trouxe para dar do lado da thread, né? Tô comentando lá os fontes do tweet. Aí fala assim, um garotinho dos prints. Aí ao longo do vídeo, aí ele coloca lá Ciro Nogueira, Fábio Faria, Valdemar e diversas pessoas. E segundo ele, eu, Kim Paim e os demais youtubers de direita não falam dele. Eu não critico esse pessoal. E o engraçado é o seguinte, a turma do Weintraub, que fica aí, né, na curtidinha sem querer contra o presidente, que é a mesma turma também do pessoal do Facuri, no episódio 762, ano passado, lá para os 42 minutos e 7 segundos, o Otávio Facuri, ele faz a mesma crítica a mim. Já a mesma crítica, que eu não critico o governo. Naquele episódio, eu já trazia, né, olha a Inception, eu de terno vermelho agora, o vídeo eu tinha gravado de terno azul, e no vídeo do dia antes eu tava de terno vermelho também. Eu comentava, Facuri, ó, você tá falando que eu não pontuo os problemas do governo, do Centrão? Aqui é matéria, comentando dos problemas que o PL tem lá no estado de Pernambuco. O alinhamento, inclusive, às vezes, tem de alguns deputados que querem se aliar ao Lula. E naquele vídeo, no 762, eu trazia várias matérias dos últimos, tipo assim, 10 dias daquele momento, né? 10 dias antes daquele vídeo. Eu falei, ó, vou trazer matéria dos últimos 10 dias, onde eu estou pontuando os problemas que a gente tem no PL, nos partidos aliados que formam a base do governo, sabe? Aí você vai trazendo as matérias. Isso aqui é do lado do vídeo. Se você assistir entre 47 minutos e 50 minutos, eu tô comentando sobre isso. Aí eu pergunto quem está mentindo. Aí a turma, né? O cara lá posta o vídeo sobre mim. Olha só que interessante. E aí, Kim Paim safado, vagabundo e sem vergonha. Eu sou agora um vagabundo. Eu sou um vagabundo safado. E aí, Kim Paim assim, é hipocrisia que fala? Que as verdades sejam explícitas. Quem tem mais rabos presos que aguente. Pô, eu tenho um rabo preso agora. Aí sobe essa galera. Aí a gente fecha com a reflexão, né? Calma, ainda tem essa, ó. Parabéns à equipe do Weintraub 2022. Faz tempo que eu venho cobrando esse tutuba australiano de meia tigela que mostra a verdade sobre os aliados do presidente. Ele é um covardão
que só sabe passar pano. Até gostei, né? Pô, graças a Deus, pelo menos eu sou visto como alguém que passa pano pro governo e eu passo. Passe e passarei. Defenderei Bolsonaro e vou trabalhar para ele se reeleger. Até trago o vídeo e falo, amigão, essas acusações já foram feitas até no passado, só estou requentando as acusações que o Facuri fazia. Muda o disco. E aí eu volto aqui ó, com um comentário do Verdivaldo. Cara, o que mais assusta são as pessoas, né? Como você, que querem censurar uma pessoa ou programa que você nunca assistiu. É que eles não querem me censurar, mas as pessoas têm uma visão sobre mim sem me assistir, né? Com base em acusações. Com base exclusiva no que a Globo ou a CNN disseram que pensa sobre elas. E é por isso que assim, eu fico tão incomodado às vezes com os comentários. Não os contra mim nem nada, mas contra o governo. O tempo todo é frouxo, é covarde, é frouxonarismo. Bota na pesquisa aí do Twitter pra você ver. Quantidade de vezes. Escondidinha sem querer e tudo mais. Vai levar pra qual lugar? As pessoas acabam acreditando. Falar mal de mim, eu não sou candidato, eu não sou presidente. Se falar mal de mim não vai eleger o Lula. Falar mal de mim não vai eleger o Lula. Tanto faz. Mas ficar, né, de acusaçãozinha mole pra cima do governo, as pessoas começam a acreditar. O marqueteiro do Moro tá doidinho, né, pra ver o bolsonarista arrependido, né? Então pensa bem, pô. Pensa bem no que tá fazendo, que tipo de comentário tá querendo levar pra frente. O cara que tá lá, assim, é meio baboseira, né, que esse negócio de ser, mas não é fácil estar no lugar dele não, né? O pessoal, às vezes eu vejo o seguinte, eles querem ser Bolsonaro na hora da mitada, na hora de receber o carinho do povo, na hora de receber um abraço, mas na hora de ser atacado pela imprensa, na hora de tomar uma facada, passar por várias cirurgias, né? Ver a família ser perseguida, aí ninguém quer. É muito bom ser Bolsonaro, sabe? Eu faço, acontece e tudo mais, mas ninguém pensa nas consequências às vezes, né? O velhinho tá lá, no canto dele, apanha de tudo que é lado. Não acho que precisa de mais desgaste nesse momento. Mas enfim, só uma reflexão. Não contem comigo para eleger o Lula. É como o Brodinho falou, só que eu sou o covardão, cara. Sou o covardão, só sei passar pano, ó. Passo, é meu trabalho, é meu ofício. Tô lá, ó, passando pano, é isso aí. Fico por aqui, aquele grande beijo, abraço, daquela curtida, daquela compartilhada e a gente se vê amanhã. Tamo junto. Falou, meus amigos.